Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live, aqui mais um direto nas horas douradas, aqui na Escola da Consciência. Como sabes, né? Tem vindo a ser, desde o início deste ano, aqui a existência deste programa das horas douradas. Inicialmente foi no início logo da manhã, pela aurora, agora focamos-nos na altura do zénite e quem sabe no futuro até poderá ser num outro horário. Isto para que nós possamos também vivenciar de alguma maneira aqui as horas douradas. Como sabes, ou se não sabes, ficas a saber, horas douradas são momentos específicos do dia, ou seja, desta grande arquitetura solar, desta arquitetura cósmica, universal, divina, seja lá a nomenclatura que tu estiveres mais familiarizado a ouvir e a utilizar, para mim tanto faz. Há momentos do nosso dia, não é? E o nosso dia-noite, está desenhado de uma forma perfeita. Há momentos em que o magnetismo que nos rodeia, tanto a nós seres humanos, os animais, as plantas, todos os seres vivos e o próprio planeta, não é? Porque nós somos uma consciência que vive em comunidade dentro do nosso sistema solar e em escalas ainda maiores, mas não complexificando demais. Aqui nós vivemos, não é, num magnetismo específico que vai variando, não é, consoante a luz, ok? A luz provinda do Sol, certo? Então, nós temos, não é, se este é o elemento mediador, não é, que faz aqui toda a diferença, que é o quociente da luz, então nós temos ao longo do dia um desenho, não é, uma arquitetura, que faz com que a luz seja diferente em diferentes momentos do dia. A luz da aurora não é igual à luz do meio da manhã, independentemente das condições climatéricas. Não é igual. E isso já está amplamente medido, não é? Pelos cientistas, por estudiosos, ao nível da frequência eletromagnética. Ok? Então, hoje sabe-se, já há uns bons tempos que se sabe, mas hoje sabe-se de verdade, de forma inequívoca, só não aceita como verdade quem é ignorante, quem não estuda, quem não vai atrás do conhecimento. Caso contrário, é uma verdade que não dá para negar, que nós somos feitos também de magnetismo. Temos a nossa condição biológica, mas temos também a nossa condição elétrica, como bem se sabe, e magnética. Então, a condição magnética é uma condição, um dos elementos fundamentais, não é, da nossa constituição, seja nossa, seja do planeta. Então, a luz é o que faz, efetivamente, o magnetismo se alterar. Ou seja, estas ondas eletromagnéticas vão se alterando ao longo do dia. Então nós temos momentos específicos onde nós trabalhamos características ou elementos específicos dentro da nossa própria constituição. Ok? Então de manhã nós temos um certo nível de frequência eletromagnética em todo o planeta, ok? Ou pelo menos no momento em que está a incidir a luz e está a ser o momento da aurora naquela parte do globo, ok? Temos um outro tipo de momento no zénite, né? O auge, né? Da energia eletromagnética. Depois temos o crepúsculo, ok? Então, nós temos vários momentos, não é? Quase como que as fases da Lua, que são quatro, não é? A fase nova, crescente, a cheia e a minguante, e assim vai-se repetindo ininterruptamente. Ora, a arquitetura do dia é exatamente igual. Entre o dia e a noite, o dia e a noite e o dia e a noite, nós temos também estas quatro fases. Ok? E isso é fundamental. Então, nós aqui, no programa das Horas Douradas, nós fazemos exatamente isto que te estou aqui a falar. É esta vivência, ok? E eu trago sempre aqui várias temáticas ao longo
dos vários episódios que já têm vindo a ser percorridos, trago sempre temáticas que estão sempre direta ou indiretamente relacionadas a esta questão que é fundamental para a vida do ser humano, que é este magnetismo. Ou seja, tudo aquilo que nos traz a vida. Ok? É fundamental. Mais do que nunca, hoje em dia, tendo em conta os desafios que nós todos estamos a vivenciar nas nossas sociedades, sejam um pouco mais cosmopolitas, rurais, ou sejam elas quais forem, não importa. Todos nós, enquanto seres humanos pertencentes a esta comunidade, que é a comunidade humana, não é? Dentro deste planeta, todos nós estamos a arrumar um certo caminho. Não é? Todos nós estamos a pertencer, somos elementos constituintes de uma certa agenda. Ok? Sem querer entrar em nomenclaturas e em complexidades de outro foro. Focando-no. E como nós todos estamos a pertencer a esta grande caminhada, digamos assim, por este deserto, todos nós somos responsáveis e chamados a agir de uma ou de outra forma, de uma escala pequenina, média ou enorme, não importa. Todos nós somos chamados à nossa própria responsabilidade. E isso, ser responsável por algo, é uma chave poderosíssima na mão do ser humano. Ora, é uma chave para o bem, mas também pode ser para o mal. E isso, o que é que vai variar entre ser um caminho do bem e um caminho do mal? Ora, é o conhecimento que uma pessoa tem da causa em si. Ou seja, daquilo que tem nas suas mãos, que tem em posse. Ok? Então, o conhecimento, isto é o mesmo que dizer que o conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre o planeta, sobre esta caminhada que nós todos estamos a arrumar, aquilo que eu conheço sobre vai fazer com que eu possa caminhar de uma forma positiva e ser um elemento benéfico para mim e para aqueles que me rodeiam, ou então, de invés, eu posso ter um nível de conhecimento baixíssimo e ser apenas mais um nesta caminhada, ok? E não adiantar em rigorosamente nada, ou então até piorar ainda mais as condições minhas e daqueles que estão comigo nesta caminhada. Ok? Então faz toda a diferença o nível de conhecimento que nós temos sobre todas estas questões que estou aqui a levantar. Ok? É fundamental. E eu sei, não é, que muitos daqueles que seguem aqui o programa das Horas Douradas já vão tendo algum conhecimento sobre questões que estou aqui a levantar de forma indireta. Porque é óbvio, claro que sim. Não é? Todos nós estamos a perceber claramente, à frente dos nossos olhos, só não vê quem não quer ver de facto, que existe esta caminhada conjunta a ser construída em todo o lugar e que nos engloba a todos, ok? E eu já tenho vindo a alertar em episódios anteriores, se por acaso é a primeira vez que aqui estás a cair, ou o algoritmo aqui nas várias redes te trouxe este conteúdo pela primeira vez, pois então convido-te a ir ao nosso YouTube da Escola da Consciência, possas ir lá à playlist das Horas Douradas e maratonar um pouco sobre aquilo que tem sido episódios anteriores. Eu não tenho a certeza, mas já andamos à volta do episódio 20 ou 30, qualquer coisa assim do género. Por isso, já são alguns episódios, já são umas horas largas de horas douradas aqui de conteúdo e para múltiplas reflexões ao longo daqui deste ano. Por isso, estás convidado a poderes então maratonar numa outra altura. Agora, voltando, nós temos então esta caminhada conjunta. Ora, não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil, muito em causa, por causa dos estereótipos, dos preconceitos ou dos prejuízos que nós próprios temos em relação
ao ser humano. Muitas das vezes nós catalogamos, por exemplo, como teorias da conspiração, não é? Que todos estamos a ter a nossa caminhada, mas que depois vem um grupinho minoritário de pessoas a dizer que é a teoria da conspiração de A, de B, de C, e depois há uma mescla de temáticas muito grande que confunde ainda mais o leitor comum, não é? A pessoa comum, o indivíduo comum. Confunde, porque é óbvio, nós não podemos ser possuidores, por exemplo, uma inteligência artificial, de todo o conhecimento do mundo. Não podemos em todas as áreas. Nós não podemos saber de extraterrestres, de física quântica, de ciência, de história, de línguas, de tudo e mais alguma coisa. Ok? É óbvio que não. Nós temos algumas ligações mais simpáticas, digamos assim, não é? Que nos chamam mais para uma vertente do que para outra. E isso vai se relacionar, obviamente, com o nosso caráter, não é? Com a nossa forma como nós vamos construindo a nossa personalidade ao longo da vida aqui encarnada. Ou seja, uma pessoa se calhar mais racional vai se ligar a um tipo de temáticas que uma pessoa mais artística, por exemplo, não é? De um foro mais emocional, se calhar vai se ligar a outros. E está tudo certo. Ou seja, isto para dizer que nós não podemos ter esta grande globalidade. No entanto, fica aqui uma ressalva. É que hoje em dia é tão fácil pipocar, não é, de informação e cada um dar a partilha da sua própria opinião, que não raras vezes é infundada em coisa nenhuma, mas que ainda assim é a sua opinião e tem a sua validade precisamente por isso, é apenas uma opinião, não é? De alguém pensante, e por isso facilmente se partilha. No entanto, tantas vozes a pipocar, não é? Neste grande mar inconsciente, não é? Então, que se materializa em muito através das redes sociais, não é? E nós hoje em dia temos uma maioria de redes sociais gigante, não é? Não é só aquelas mais conhecidas, não é? Mais comerciais, mais populares, ou seja o Instagram, o Facebook, o TikTok e a rede X e pronto. Não, existem muitas, muitas, muitas. Por isso, cada um a pipocar a sua partilha, a sua ideia sobre a questão, faz com que, para uma pessoa que esteja de fora e esteja a tentar, de forma genuína, sincera, adentrar dentro da temática para construir também o seu próprio juízo de valor, dificulta em muito. Porque são tantas coisas, é tanta informação, é tanta, tanta, tanta que fica muito, muito difícil. No entanto, já tenho vindo a alertar para uma situação que é inequívoca. E eu deixo aqui mais uma vez o alerta, embora alerta no sentido de ser um aviso, embora não queira estar a avisar num sentido negativo, no sentido de trazer o medo, o receio, a insegurança, ou seja lá o que for, de um caráter mais baixo, mais difícil, não, pelo contrário, é um aviso no sentido de fica atento a estas questões, porque isto estão a acontecer à frente dos nossos olhos, simplesmente a informação não chega até nós, assim com tanta facilidade como outro tipo de informação chega. E isso faz com que, havendo esse filtro de informação, não é? Que barra determinadas informações, mas deixa passar outras, faz com que chegue até ao leitor comum, até ao indivíduo comum, uma tendência muito específica consoante interesses de terceiros, ou seja, interesses alheios a nós mesmos. Por isso, é preciso uma pessoa estar muito interessada e focada em determinados assuntos para ir atrás da informação, não é? Buscar através de vários meios, para que depois, então, possa partilhar a sua experiência, a sua vivência e aquilo que são as suas conclusões para com aqueles que o rodeiam. Este é, por exemplo, o nosso caso. E então, deixo aqui mais uma vez o aviso de que 2026 é algo que eu já tenho vindo a avisar e tenho a necessidade de vir sempre a alertar, que é 2026 a humanidade, ou grande parte da humanidade, é óbvio que isto nunca é de geral a 100%, mas uma boa parte da humanidade vai sofrer um salto, digamos assim. Um salto
no tipo de materialidade de como se faz a vida, ok? E ela não vai ser. É um divisor de águas completamente. Assim como foi, por exemplo, a pandemia em 2020, ok? E este divisor de águas será tão intenso, se calhar, e inicialmente, como é óbvio, será em algumas zonas específicas do mundo, mas hoje em dia, como todo este processo de globalização está a fazer-se a um ritmo tão avassalador, tão grande, que rapidamente aquilo que acontece em zonas muito específicas do nosso globo rapidamente chegam até nós. Essas consequências chegarão até nós. Por isso, é fundamental, desde já, nós percebermos e estarmos alerta com aquilo que irá acontecer. E que quer queiramos ou não, quer sejamos adeptos dessas transformações e dessas mudanças ou não, nós precisamos de ter a noção de que, de facto, isso está mesmo para acontecer e vai acontecer. Todos nós estamos a ver como o processo de digitalização, ou seja, esta caminhada na tecnocracia, está a acontecer a todos os níveis. Hoje em dia está muito em voga a discussão sobre a moeda digital. Já se sabe que é um projeto para vingar, seja na zona euro, seja nas Américas, Norte, Central, Sul, seja na Ásia, seja na África, aonde for o processo de digitalização da moeda, que é uma coisa extremamente importante, não é? Porque o dinheiro é o elemento fundamental para nós construirmos e materializarmos as nossas vidas, ok? Então, esse processo de digitalização está a acontecer. Não é algo que vai acontecer, não é uma distopia futurista de como poderá ser em 2040, em 2070, em 2300. Não, não, meu amigo. As coisas estão a acontecer agora, ok? E a data limite estabelecida varia entre 2030 e 2032. Há esta baliza de tempo aonde esta etapa de transformação, este ato de reconfiguração da realidade, é estabelecida entre estes 2 anos, 2030 e 2032. Ou seja, é uma baliza de tempo aonde este processo tem que estar finalizado. Ok? Isto não sou eu que defini assim, não sou eu que gosto ou que tenho preferência de que seja desta maneira. Pelo contrário, isto é o resultado de inúmeros esforços, de estudos, de análises, de muitas leituras, de várias pessoas intervenientes importantíssimos nesta escala global que têm vindo a expor aquilo que são os seus pensamentos, as suas filosofias e as suas intenções para a nossa caminhada conjunta. E fica muito, muito fácil de perceber claramente aonde é a escadaria para a formalização desta grande agenda. Ok? Então, no próximo ano, que não é, espero que me estejas a entender, próximo ano, 2026, não é a conclusão desta escadaria, ou seja, deste caminho. A conclusão será mais lá à frente, entre 2030 e 2032. O que eu estou a dizer é que em 2026 dar-se-á um passo importantíssimo, tal como se deu em 2020, desta grande caminhada. E o salto, não é, de um patamar para o outro vai ser muito sentível, se é que existe esta palavra. Vai ser muito plausível, vai ser muito material. As pessoas vão perceber claramente. Obviamente que nem todas ao mesmo tempo. Não será uma escala do género pandemia. No entanto, é algo que será definitivamente um marco para esta caminhada. Ok? A dada altura. Antes do que eu vou dizer, este 2026, daí que
que estamos muito perto, não é? Nós já estamos a entrar quase já no último trimestre de 2025, por isso está muito pertinho, o tempo passa literalmente a voar. E nós estamos a adentrar já neste primeiro semestre de 2026. Eu já tenho vindo a alertar para a necessidade de nós, quem estiver a seguir aqui o programa das Horas Douradas, de tomar medidas preventivas, cautelosas, ok? Para fazer face a estas eventualidades que irão acontecer. Está tudo estrategicamente já desenhado, planificado para ser executado. E cada um desses pontos a seu tempo será executado. Ok? Assim como já foi a pandemia, assim como já foi a constituição das redes sociais, por exemplo, assim como é a instauração desta quarta revolução industrial. Por isso, tudo isto já está montado, tudo isto já está definido, precisa de tempo para que a cada etapa seja instaurado uma nova subetapa desta grande caminhada, ok? Tu entendes que de facto é assim e percebes claramente que aquilo que eu, assim como tantos outros, estão a falar hoje em dia, seja através de livros, de redes sociais, seja através de vídeos no YouTube, seja lá por onde for, e existem já, felizmente, algumas, não são muitas, mas algumas pessoas a alertar para esta situação. Um, Sejam pessoas ligadas à política, seja à economia, seja à filosofia, ao esoterismo, à ciência, às matemáticas, não importa. Existem já várias pessoas a alertar para esta situação e eu, aqui na Escola da Consciência, tenho já vindo a fazer este trabalho de alertar para esta caminhada conjunta. 2026 será mais um novo patamar a ser escalado nesta caminhada, rumo, ok? Até este 2030, 2032. Ora, isto é fundamental. Porquê? Porque, da mesma maneira que aconteceu a pandemia, e é inegável os efeitos da pandemia antes e pós-pandemia, não é? Que transformou em muito as nossas sociedades, porque o processo de digitalização acelerou a 1000%. Muitas das situações burocráticas, por exemplo, de papéis, sejam camarários, sejam de que ordem for, não é? Com empresas da água, da luz, da internet, seja do que for, ainda eram feitos em papel, de forma presencial. Hoje em dia já não é. Tudo se faz por este processo digital. Já não é necessário. E existe esta ideia de comodidade, mas no fundo faz-se pelo comodismo, mas as intenções são outras. E eu não quero estar aqui, mais uma vez, a colocar a ideia do medo, ou a ideia do receio, ou a ideia da insegurança, ou a ideia mirambulante, como, por exemplo, tanto criticam as ideias, como é que se diz, que ainda há pouco falei, da teoria da conspiração. Não, não é nada disso. É só simplesmente percebermos que se nós queremos o melhor para nós e para os nossos, nós temos que abrir espaço para entender que de facto a vida está a querer levar-nos para esta caminhada e que se queremos o melhor, então nós temos que fazer algumas escolhas que poderão levar-nos para sítios melhores ou piores, consoante aquilo que é a nossa ideia. Ok? Por exemplo, nós aqui tomamos a livre escolha de antecipadamente alterarmos, por exemplo, a nossa vida e até de forma radical. Nós decidimos vir para o campo, trazer as crianças para um outro tipo de escola, mais pequena, com menos alunos, com menos confusão, com menos problemas, precisamente para que nós possamos atravessar esta onda na qual todos nós estamos a passar e iremos passar ainda com muito mais força, de uma outra maneira, ok? Eu não estou a dizer que seja essa a ferramenta, a chave de ouro para toda a gente. Não, não é isso como que ele está a dizer. O que eu estou a querer dizer é que cada um tente perceber a caminhada que está a fazer, veja a sua própria vida e, consoante a sua própria vida, tentar se reajustar da melhor maneira possível,
tendo já a ideia desta prevenção para aquilo que são as grandes alterações que irão acontecer. Ok? Está em marcha, como ainda há pouco falei, este processo rapidíssimo da digitalização, por exemplo, do dinheiro, okay? O que vai transformar e muito todas as nossas relações industriais, empresariais, comerciais, não é? De compra e venda de produtos, desde as coisas mais complexas até às coisas mais banais do nosso dia, como ir ao supermercado comprar pão e manteiga e arroz e carne, e seja lá o que for, ok? Até às coisas mais básicas da nossa vida. E por isso a transformação será enorme. Mas para além disso, vem aquilo que é um outro tipo de internet, que com certeza não será em todo o mundo ao mesmo tempo, mas rapidamente aquilo que se origina em 4 ou 5 sítios ao redor do mundo, como por exemplo algumas cidades da China, algumas cidades do Japão, da Coreia, das Américas, rapidamente se irá alastrar para todo o mundo. Ok? E eu estou a falar precisamente do 6G, ou seja, que é a internet, dito de uma outra maneira, é a internet dos corpos. Nós hoje em dia temos a internet das coisas, e será, que é o 5G, e será transformado ou alavancado para o 6G. Ora, isto tem profundas repercussões na saúde e na vida nossa do ser humano. Já não se trata de ter o relógio, que é o smartwatch, ou ter a televisão, que é a smart TV, que é a televisão inteligente. Já não se trata de ter o iPhone ou o smartphone, ou lá como isto se chama, de última geração. Não se trata de nada disso. Pelo contrário, trata-se de colocar dispositivos no nosso corpo que fazem a recepção e a emissão de dados de internet. Ora, isso muda radicalmente aqui o jogo, ok? Porque se nós aliarmos essa componente com robótica e com a inteligência artificial, nós então podemos montar aqui um cenário muito difícil, digamos assim, muito desafiante para aquilo que é a nossa caminhada aqui. Porquê é que isto é importantíssimo? Porque, repara, o que é que nós vemos hoje em dia nas nossas sociedades mais jovens? Muito simples. Nós vemos cada vez casos e um maior número de casos de depressão. Nós vemos um maior número cada vez crescente, não é? Numa escalada gigante de jovens e crianças diagnosticadas com autismo, com hipertensão, com angústia, com pensamentos suicidas, com tudo aquilo que esta avalanche, esta, este contexto global do uso da internet, cada vez mais intrínseco, mais dentro do nosso corpo, faz com que estes casos de doença, entre aspas, estes quadros patológicos, se tornem cada vez mais a norma. Ou seja, se tornem cada vez mais gerais. Até ao ponto em que ter uma pessoa saudável, impecável, se irá tornar não a norma, mas o desvio padrão. Ou seja, tornar-se-á cada vez mais raro termos pessoas que não apresentam condições adversas de saúde nenhumas. E por isso, aquilo que hoje em dia se começa a assistir, em que há umas gerações atrás, ter um AVC, ter uma situação de um ataque de saúde, seria na década, por exemplo, dos 60, 70, 80. Hoje em dia começa-se a assistir, e muito, nos 40 e 50. Ora, isto é um avanço muito, muito grande, muito rápido. E começa-se também a assistir, em menor escala, mas começa a assistir também nas camadas mais jovens, com 20, com 30. Ora, é isso que nós pretendemos para nós? É isso que nós pretendemos para a nossa própria vida e para aqueles que estão connosco na nossa caminhada? Pois bem, aqui fica um grande ponto de reflexão.
ok? E é isso, entre outras coisas, que eu também não quero estar aqui a adentrar, porque também já fiz questão de adentrar noutros episódios aqui das Horas Douradas, mas são estas e outras questões que estou aqui a querer levantar uma vez mais o véu para que haja este alerta, este aviso de que de facto as coisas estão para ficar. Elas irão vir num futuro próximo também para se vingar, para ficar na nossa vida e nós teremos que hum, guiar a nossa vida o melhor possível, tendo em conta estas condições que nos serão colocadas à frente. Peço desculpa, só beber aqui um bocadinho do meu café. Agora, com certeza, hás de concordar comigo de que se em 2017, 2018, tu soubesses de antemão de como iria ser a pandemia de 2020, finais de 2019, 2020, com certeza tu irias vivenciar essa pandemia de uma outra maneira. Porquê? Porque ter informação previamente iria fazer com que tu te prevenisses o melhor possível, não é? Em questão de condição psicológica, em questão de saúde, em questão do teu próprio trabalho, da tua gestão familiar, da tua gestão de recursos, sejam financeiros, seja de alimentação ou outra aí em casa. Ou seja, é toda uma rede logística que eu tenho a certeza que se tu soubesses previamente, 2016, 17, 18, antes da pandemia, tu com certeza irias vivenciar a pandemia de uma outra maneira. Certo ou errado? É óbvio que é certo. Outra coisa é vivenciar estas ondas, por exemplo, a pandemia, tudo em cima do joelho, como se costuma dizer, no olho do furacão. É completamente diferente. Porquê? Porque ali todos nós vimos naquilo que se tornou, não é, a vida do cidadão comum, não é? Enclausurado, dentro de casa ou dentro do apartamento. Muitos a terem que fazer a quarentena num quarto, porque não podiam contagiar para outros elementos da família e por aí fora. E a única saída, qual foi? Foi haver a internet e a tecnologia para nos tentar aproximar um pouco uns dos outros. Se assim não fosse, estaríamos todos em quarentena constantemente e isso, não é, traria muitas, muitas dificuldades, ok? Então aqui estás a ver um pouco, não é? Nesta analogia ou nesta comparação com aquilo que foi a pandemia, porque fica mais fácil perceber quando nós temos elementos que já aconteceram e das quais nós vivenciamos e podemos aferir de uma outra maneira. Outra coisa é estarmos a fazer jogos mentais hipotéticos de situações que ainda não aconteceram e tentar perceber as várias condicionantes pode para o indivíduo comum ser uma grande dificuldade e por isso não ver com clareza. Ok? Mas tendo em conta então aquilo que foi, nós podemos perceber aquilo que virá. Ok? E uma vez mais eu digo, quero o bem para mim, quero o bem para os meus, quero o bem para ti, já que estás aqui a seguir também o programa das Horas Douradas. Não importa se é há pouco tempo ou se já o assistes há bastante tempo, não importa. Quero com certeza o melhor para ti e por isso estou aqui a alertar para que tenhas o cuidado de te tornares o mais consciente possível de todas estas temáticas que estão a acontecer na nossa vida e que precisam de uma resposta da nossa parte. Seja a nível da alimentação, seja a nível, por exemplo, do programa de vacinação, seja, por exemplo, do uso de tecnologia na nossa vida, seja da caminhada, por exemplo, dos recursos financeiros que nós temos. Enfim, há toda uma série de situações que vão sofrer, e muito vão e estão a sofrer, uma grande transformação.